Em 1588, sob o regime de Elizabeth I, a Inglaterra derrotou durante uma batalha a incrível armada da Espanha, que tentou dominar as suas ilhas, denominadas Ilhas Britânicas. Olá, que tal? Então, Rainha Elizabeth teve que aumentar o seu exército para enfrentar o poderoso exército espanhol. Com o aumento da frota e políticas adotadas por Elizabeth, atendiam aos interesses da burguesia, mas também acabavam com todo o dinheiro do reino. Por causa da falta de dinheiro, a realeza teve que vender todos os seus bens para enfrentar a situação financeira. I had to sell all my stuff so we can defeat the crisis. Então, em 1603, Rainha Elizabeth morreu sem deixar nenhum herdeiro. Então, seu trono foi direto para James Stuart, rei da Escócia. O sucessor de Elizabeth, James Stuart, não foi muito bem aceito pelos políticos ingleses, pois defendia a teoria absolutista do direito divino e as concepções anglicanas. Em 1610, a relação de James I com seus súditos se agravou, pois ele tentou evitar que o parlamento controlasse as suas finanças e impôs medidas com o monopólio real. Assim, houve um grande fluxo de ingleses migrando para a América do Norte. Garoto, eu vou pra Califórnia, você é artista de cinema. E aí? O meu futuro é ser estar. Então, em 1625, James Stuart morreu. Quem assumiu o reino foi Carlos Stuart. Carlos Stuart teve um governo parecido com o do seu pai. Em 1628, ele assinou a Petição dos Direitos, que limitava os poderes do monarca. Em 1639, ocorreu a invasão escocesa no território inglês. Isso ocorreu pois Carlos Stuart tentou adotar o anglicanismo aos escoceses, pedestrianos, que eu não sei falar essa palavra, desculpa professor. A Revolução Puritana, por sua vez, foi o conflito entre o Carlos I, que governava pelos seus interesses, e os seus parlamentares. Os parlamentares exigiam uma petição relacionada aos problemas com impostos, prisões e convocações para o exército. Carlos I queria aumentar posses, mas exigia da aprovação do parlamento. O resultado foi que o rei ordenou o fechamento do parlamento, que perdeu seus direitos na intervenção política por mais de 10 anos. Havia dois partidos na Câmara Comum, os presbiterianos e os puritanos. Essa nova formação militar mostrou-se decisiva para a derrota das tropas reais. Outra função do exército de novo tipo era a liberdade de discussão e expressão, que fez deste grupo armado um núcleo propagador de ideias políticas. Em meio à guerra civil, os presbiterianos assumiram a hegemonia no parlamento, enquanto o exército mais radical e comandado por Oliver Cromwell vencia as batalhas favorecendo os comuns. Em 1646 estava terminada a primeira e fundamental fase do conflito com a derrota de Charles I. Os presbiterianos, a ala parlamentar mais moderada, tentava estabelecer um acordo com a realeza, uma vez que não via com os olhos a maré de democracia popular, defendida sobretudo pelo exército de novo tipo, provocando radicalização do processo político.
Em 1647, quando a maioria presbiteriana tentava desmobilizar o exército, o rei foi preso pelos soldados. Gata, você é linda e tocou meu coração. Enquanto eu te paquerava, também roubei seu anão. Meses depois, Charles I fugiu para a ilha de Wight. A fuga do monarca agravou a crise. Os grupos partidários do rei recobraram o ânimo e em 1641 mobilizaram-se na Escócia e em outros pontos da Grã-Bretanha, iniciando uma nova fase da Guerra Civil. A hegemonia na Câmara dos Comuns excluiu, em 1648, os parlamentares moderados ainda dispostos a negociar com o rei. Sendo assim, em 1649, o rei foi decapitado por traição. Oliver Cromwell era o presidente do Conselho de Estado. Dividia-se entre as ações administrativas e militares, sendo assim esmagando uma rebelião de católicos e partidários do rei da Irlanda, derrotando as tropas escocesas que pôs fim à Guerra Civil. Na esfera política e administrativa, o governo extinguiu as taxações arbitrárias e decretou o primeiro ato de navegação, beneficiando os setores mercantis e a construção naval. A destruição causada pela Guerra Civil foi seguida de desastrosas colheitas, aumento de custo de vida, baixos salários e pesadas taxações. E é claro que a Inglaterra vivia uma situação política e econômica instável. Os presbiterianos moderados sentiam-se traídos pelo governo republicano, os quais, segundo ela, não haviam implementado medidas capazes para a vida da população. Em 1653, diante da oposição dos conservadores e dos grupos radicais, Oliver dissolveu o parlamento e no mesmo ano assumiu o título de Lorde Protetor da Inglaterra, mas morreu em 1658. Então, a história da República Puritana terminou com a tomada do poder por nobres e aliados e a proclamação do Carlos II, sim, o filho do rei decapitado na Inglaterra. Iniciou-se então o período conhecido como Restauração Monárquica. Carlos II foi coroado graças à aristocracia e à burguesia. No seu governo, comércio e indústrias foram estimulados e cresceram rapidamente. Carlos sofreu um golpe chamado Revolução Gloriosa, no qual perdeu seu trono. Na Revolução Gloriosa, não houve nenhum tipo de derramamento de sangue e não causou nenhum tipo de desordem. Logo então, os parlamentares começaram a conversar com Guilherme de Orange, da Holanda, que mais tarde assumiu o trono inglês. Durante seu governo, Guilherme de Orange teve um caráter liberal, ele não era absolutista. O rei tinha poderes limitados em seu governo, portanto, o capitalismo pode se desenvolver livremente. Nessa época foram declaradas algumas leis, como o Ato de Tolerância e a Bill of Rights, que instituiu o julgamento dos indivíduos por um júri. Vai, juiz, eu declaro ele culpado. É nada!